Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 9 de setembro, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Pedro Claver. Peçamos, amados irmãos e irmãs, que o Deus da vida nos conceda a graça de acolher a sua palavra neste mês que é dedicado a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: E vós, que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que o outro vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente a história de São Pedro Claver. Pedro nasceu na Espanha em 1580, de família simples, tornou-se religioso jesuíta, ordenado sacerdote na Colômbia. Veio a falecer em 1654. Exerceu sua missão por mais de 40 anos, junto aos escravos levados da África àquele país. Além de lutar com afinco pela dignidade humana deles, esmerou-se em transmitir-lhes palavras de consolação e esperança e instruí-los na religião cristã. Olhando para o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, percebemos o Senhor que nos convida a viver a lei do amor, o amor acima de tudo. Amai-vos uns aos outros, e aqui Ele nos convida a uma atitude de amor ainda mais profunda, ainda mais exigente. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam.
O Senhor Jesus que nos convida a esta experiência mais profunda e exigente do amor. Por quê? Porque assim Ele viveu. Assim Jesus viveu no mundo. Ele fazia o bem, Ele amava, Ele bendizia todos aqueles que procuravam, de certa forma, persegui-lo e caluniá-lo. Basta observar, sobretudo, amados irmãos e irmãs, como que, por diversas vezes, Jesus cura, Jesus realiza sinais, até mesmo dentro da realidade daqueles que muitas vezes queriam perseguir. É claro, eram pessoas que demonstravam uma fé profundamente madura em Jesus Cristo e confiava em sua palavra que Ele teria força de realizar, portanto, os sinais de Deus. Mas se nós, por exemplo, olhamos Jesus que atende o centurião, Jesus que, de certa forma, acolhe Jairo, é aquele que não, de certa forma, Jesus em toda a sua vida e existência, não quis o mal para ninguém. Ele quis realizar o bem a todos, sem exceção. Portanto, Ele também nos convida. E aqui se configura, sobretudo em Lucas, aquilo que em São João Jesus fala claramente. Ele converte a realidade do amai-vos uns aos outros para a expressão amai-vos assim como eu vos amei. Amar como Jesus amou. Somos convidados a esta realidade, para que assim possamos viver como Deus quer que possamos viver, na liberdade de coração, sendo misericordiosos como o Pai é misericordioso, tendo sensibilidade pelas fragilidades das pessoas humanas, de cada um de nós, as pessoas que o Senhor nos colocou diante de nós. Foi o que viveu São Pedro Claver, na busca pela dignidade das pessoas mais simples, dos escravos, daqueles que eram marginalizados. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que possamos viver com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Que medida usar? Use, sobretudo, a medida do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.